Olá a todos, hoje o nosso Pod Guarda está num lugar muito especial, a gente está diretamente aqui de Salvador, da Feira Funerária, e eu tenho o prazer de receber aqui o Alexandre Jazigo Perpétuo. A gente vai fazer um bate-papo aqui, seja muito bem-vindo, Alexandre. E eu queria começar a pergunta, eu sempre começo com uma pergunta, né? Sim. Como é que começou esse projeto de Jazigo Perpétuo? Legal. Primeiro, é uma honra estar aqui participando desse momento, estar participando do Pod Guarda e prestigiando esse stand bonito, bem montado. Muito obrigado. Muito legal esse aqui. Então, na verdade, eu sou do interior de Minas, fui para a capital vender jazigo, todo mundo falando que isso não vendia, isso não dava certo. E hoje eu estou aqui para provar que realmente dá muito certo e as pessoas precisam muito do nosso trabalho. E tem uma questão de preconceito um pouco, né? Quando fala que mexe com qualquer coisa ligada a luto, as pessoas por si só já têm um próprio preconceito disso. Tem um preconceito da sociedade, né? Falar de morte não é normal, é um assunto que a gente não trata na hora do almoço. Isso é verdade. As pessoas têm um certo receio, e até se a gente fala que é do setor funerário, estica a mão, a pessoa já recolhe. Opa, não é normal, não é uma coisa legal de falar. E como é que é lidar com isso? Porque você, de alguma forma, está quebrando esse paradigma. Sim. Você leva isso na internet, você tem um canal no Instagram, né, onde você tira um pouco esse peso que a gente fala de morte, né, e traz isso de uma forma um pouco diferente. Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre esse projeto, claro, enfim, certo. Que eu vejo que você vai visitar vários lugares. Eu estou sempre no cemitério, é um negócio que eu faço muito. E assim, eu acho que falar de morte não precisa ser pesado. Claro. A gente precisa tratar desse assunto para quando de fato ele acontecer, não é sim, mas quando, que seja mais leve, que a gente esteja preparado para passar por esse momento com mais tranquilidade, com mais conforto, com mais informação, que eu acho e assim, considero que é muito importante, né? E Alexandre, quando você começou nesse projeto, como você falou, você vende jazigo. Vendo jazigo. Pois é. O quanto isso mudou a forma de as pessoas te receberem para você até poder vender, porque vender jazigo parece que você querendo vender jazigo, parece que você já está falando que você está querendo... uns dias você está ali usando. Pronto, e não é isso. Não é isso. Né? Não é isso. Na verdade, quando a gente fala, eu falo que são duas certezas. Né? A gente nasce e morre. Então, poder se preparar para esse momento, de certa forma, ajuda até no conforto para a família, né? Exatamente. E como é que é agora, esse teu projeto, como ele ajuda nesse sentido de as pessoas entenderem de uma forma até mais leve essas questões, né? Eu acho importantíssimo tratar desse assunto, principalmente na prevenção, quando as pessoas de fato não têm a necessidade, até para ter poder de escolha, ter autonomia de escolha. Porque eu considero muito importante as preferências. A gente, como pessoa, nós temos várias preferências, e se nós não tratarmos dela nesse momento, eu não sei como quem tomar conta, se vai tratar da forma que eu queria que fosse tratado. Então é uma coisa que eu sempre alerto as pessoas, no sentido tanto de se planejar, quanto também fazer valer suas preferências, fazer valer suas vontades. Sabe uma coisa importante que eu sempre falo? Eu digo o seguinte: é importante que a gente consiga escrever o nosso último capítulo. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Porque as pessoas, querendo ou não, quando elas não se planejam para esse momento, elas estão delegando para o outro escrever esse último capítulo. E esse último capítulo nem necessariamente é aquilo que você quer. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então, permitir isso e a gente poder falar desse assunto com uma certa naturalidade, que eu acho que esse é o bacana do seu projeto. Tratar com... Pois é, tu trata de forma natural. Sim, sim. Né? Quer dizer, não tem ali meias palavras, é aquilo. Conversa normal, pronto, igual qualquer outro. Não é? E aí facilita quem vai estar tomando essa decisão, de ser uma decisão natural, mas ao mesmo tempo de ser a própria decisão da pessoa. Exatamente. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Você, nessas vendas que você faz, tem alguma história curiosa? Tem uma história, até falando de fazer valer as decisões, de uma senhora que era extremamente evangélica, muito evangélica, morava sozinha, e a filha morava nos Estados Unidos. E essa senhora veio a falecer extremamente evangélica, e a filha estava lá nos Estados Unidos, não conseguiu resolver, pediu para uma amiga resolver. E a amiga, não, deixa que eu resolvo. Quando a filha chegou, a amiga já tinha resolvido toda a parte funeral, a filha chegou no velório, a senhora extremamente evangélica, a tampa da urna, a tampa do caixão, a Nossa Senhora Aparecida de todo tamanho. Caramba.
Imagine o choque para essa filha A quando amiga, chegou. na melhor das boas Claro, intenções, na melhor das eu boas sabia. vontades, mas não entendia qual que era a história da mãe. Não entendia qual que era a realidade da mãe. Então, por isso que é importante, não só a gente tratar de prevenção, mas fazer valer as nossas Você escolhas, sabe, contar a nossa história. fazendo um gancho disso, eu acho que esse é o nosso propósito no Guarda. Sim, Porque o o Guarda, trabalho que vocês têm feito muito bem feito. porque o que acontece? Qual que era a preocupação? A preocupação é exatamente essa, de que a pessoa pudesse escolher o seu capítulo ali, colocasse de forma dentro de uma plataforma, obviamente segura, mas que pudesse ter todas as informações ali e que, neste momento, fizesse valer o desejo da pessoa. Exatamente. Né? E assim, se a minha vida é uma grande peça, Claro. é um grande teatro, por que eu não vou escrever a cena final? Ó, que eu não vou fazer um grande final? é uma boa analogia, é isso mesmo. Não é exatamente? Eu falo do livro, Sim. eu falo o seguinte, a gente nasce e começa a escrever esse livro. Exatamente. Né? Uns vão ser mais curtos, outros vão ser mais longos, vai ter drama, vai ter comédia, né? Vai ter de tudo nesse livro, Sim. que é o livro da vida. Sim. Em um determinado momento, a gente está no último capítulo. Quem deve escrever o último capítulo? Seria nós mesmos ou a gente vai delegar para alguém escrever esse último capítulo? Né? E eu acho que poder, você ter essa autonomia que é importante. Né? E eu acho que isso vem de encontro até esse trabalho que a gente tem feito Sim, no sim. segmento. Sim. Porque é falar da morte, mas falar de forma natural, porque de fato é natural. É natural. E a morte nada mais não é o contrário da vida, nada mais é o ponto de encerramento da nossa É história. o ciclo, né? É o ciclo. Começa, início, Começa, meio e fim. Meio e fim. É isso mesmo. Então é importante a gente tratar disso com naturalidade. E que nem eu falei, não é se, mas quando. Quando isso acontecer, Isso eu digo sempre. que estejamos preparados, né? Perfeito. é isso mesmo. E bem assessorados também, que eu acho que é mais importante ter com quem contar. Legal. E aí, nessas suas andanças aí também, eu sei que você visita vários... Eu tô sempre no cemitério. Eu pareço um defunto, tô sempre no cemitério. E me conta uma coisa, qual é o cemitério mais interessante que você, nessas suas andanças, você encontrou? Essa é uma pergunta assim, difícil de dizer, porque cada cemitério Tem a sua história, uma né? particularidade, tem a sua história, cada um tem assim uma característica que o torna único, né? Seja da sua história, seja alguma ação que eles têm feito, mas no geral a maioria dos cemitérios no Brasil tem caminhado muito para a questão do acolhimento. Já não é mais só um local de depósito de restos humanos, mas é um espaço seguro para que a família venha e consiga se expressar, consiga sentir o que ela tem para sentir. Alexandre, você sabe que esse tempo atrás eu ouvi uma expressão que me chamou muita atenção, falando sobre cemitério, dizendo o seguinte: aqui nós guardamos tesouros. Exatamente. E eu achei isso de um cuidado, Sim. porque é verdade, são os nossos antepassados que tiveram uma história e que está ali, e que é o nosso tesouro de fato. Né? E o que eu percebo, e aí você que está muito mais tempo do que eu, conhece tudo, a gente vem por um processo de acolhimento, né? O segmento vem tratando isso de uma forma diferente. Sim. Deixou de ser simplesmente enterrar a pessoa. É isso mesmo? Sim. E a gente tem visto o seguinte, os cemitérios antigamente era só para restos mortais. Colocou a pessoa ali, sepultou, ficou, acabou. Hoje não. Hoje o cemitério é um espaço mesmo de acolhimento. Cuida da pessoa, tanto no momento do sepultamento, tanto no momento da homenagem, no momento do velório, mas abraça a família também. Tem esse cuidado psicológico, tem esse cuidado de fato. E é uma coisa que as empresas, a maioria das empresas, os cemitérios estão caminhando nessa linha. Por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu falo que eu estava no segmento, e que eu vivi isso, a minha experiência, né? E isso fez com que eu entrasse no mundo do luto, que eu nunca imaginei que eu tivesse alguma relação, sempre tive, como qualquer pessoa, eu diria, normal, uma repulsa até, né? Então, e eu confesso que, por exemplo, a primeira experiência que eu tive em feira, que eu cheguei, que eu vi urna, eu fiquei assustado. A gente assusta, é muita... Pois é. É muito assim na cara, né? É isso mesmo. Só que depois você vai convivendo, você vai entendendo o segmento, você vai entendendo quanta gente boa está fazendo, muito trabalho bacana, e aí você consegue perceber que não é bem isso.
que o cenário é diferente, né? E aí eu tive uma experiência que foi a experiência que eu falo do enterrar, né? Que era simplesmente você passa por aquele processo de luto, é muito difícil como qualquer processo de luto, e eu não estou falando que isso mude, que claro que cada um tem a sua dor particular, mas passado essas questões, eu fui entendendo o segmento também, e eu percebi que não é isso. Até o termo, por exemplo, tem lugar que não fala sepultamento, fala a hora da despedida, que é muito mais leve, né? E isso tem um peso, tem um acolhimento para as pessoas no processo de luto que é totalmente diferente. Exatamente. Né? E eu não tive essa experiência, eu infelizmente fui conhecer a experiência desse trabalho de acolhimento já no projeto do Guarda Digital. Eu vivi uma situação bem diferente, né? Acho até que tem empresas que ainda continuam fazendo desse jeito, que é uma pena, porque é um momento muito doloroso. Eu falo que é um momento emocionalmente desafiador para qualquer pessoa que está passando por isso. Ninguém é preparado para isso. Fragilidade. Não, e ninguém se prepara para isso. Nós sabemos que vai acontecer, né? É inevitável. Sim. Todo mundo um dia vai passar por isso, mas a gente não se prepara para isso. Não se prepara. Né? E eu tenho conversado com muita gente do setor, que é engraçado, que essas mesmas pessoas que estão no setor, que respiram isso, que vivenciam isso, diz que quando chega com elas também têm as mesmas dificuldades que as pessoas... A gente tenta sempre fugir da morte, fugir desse assunto. Tem uma pesquisa legal do setor que fala que 76% das pessoas no Brasil evitam falar de morte. Porque não é só falar de morte, é um assunto que a gente tem que lidar com a própria finitude. E é difícil. Porque a gente se torna mais humano. A gente se torna mais humano, é difícil saber que em algum momento nós e os nossos vão partir. Sem dúvida. É difícil tratar desse assunto. Então, quando a gente vê empresas assim, que eu considero disruptivas, que nem a Guarda Digital, que tem um cuidado com a história da pessoa, tem um cuidado para que esse momento seja mais leve, para que esse momento seja mais tranquilo, isso assim, é de um cuidado, é de um acolhimento que é muito engraçado as empresas todas não estarem pensando nessa linha. Porque quem ganha, na verdade, é a pessoa que vai passar por seu pior momento enlutado e que precisa desse auxílio, precisa de quem o abraça nesse momento. Eu tenho ouvido, porque a gente vai ouvindo coisas, vai coletando coisas, né? A gente vai absorvendo. Vai absorvendo, né? E aí, a quantidade de decisões que as pessoas têm que tomar na hora do luto é um absurdo. É um absurdo. Né? E a minha experiência, e eu acho que quase todo mundo que passou por isso, a gente vai descobrindo durante. Então, você recebe a notícia daquele teu ente querido, daquele teu familiar, olha, ele faleceu, e aí você fala, o que eu faço agora? Ah, não, agora você pega isso aqui, desce lá embaixo, vai ter que pegar um documento. Tudo muito frio. E aí você, cara, eu tô perdido. Aí você desce lá, você não sabe direito o que fazer. Exatamente. Aí você, eu vim aqui, então agora você pega esse documento, aí você fala, bom, e agora? O que eu faço? E aí você vai descobrindo durante esse processo, né? Óbvio que você conta com a ajuda das pessoas, Sim. As pessoas vão te explicando sempre o próximo passo, Sim. Mas você não tem a dimensão do todo, né? Exatamente. E aí e aí a minha experiência também diz isso, que eu vivi isso. Eu falo que tem um outro dia que é depois que passou aquela situação toda, e aí você tem que lidar com as questões práticas da coisa, Sim. As questões burocráticas. E aí está um enorme desafio, porque você não sabe por onde começar. Exatamente. Né? Então, dentro desse propósito, a gente busca dar esse manual de instrução, de alguma forma. Que fazer, de como conduzir as coisas. Ajudar as pessoas Sim. a poderem fazer isso. Né? E aí eu vejo que tem muita sinergia com o teu propósito, que é falar disso, porque a gente tem uma dificuldade, porque quando a gente fala de planejamento pós-vida, e é isso que a gente usa dentro da nossa plataforma, as pessoas têm uma resistência, mesmo sabendo que vão passar por isso. É uma coisa que a gente não trata no dia a dia e a gente não está preparado para tratar isso. É uma coisa que a gente não faz. Então a gente tenta sempre fugir disso, mas não tem como. O ideal é estar sempre preparado, o ideal é trazer essa conversa e estar junto de pessoas que vão te acolher, estar junto de empresas que vão te acolher. Legal. Quanto tempo você está com o seu projeto?
quase 5 anos. Então você está 5 anos catequizando as pessoas sobre esse assunto. Sim. Legal. Tem até um trecho de uma série da Daniela Pérez, a mãe dela, contando que depois que ela terminou o funeral da Daniela Pérez, ela achou estranho que a filha dela tinha ficado sepultada, mas o mundo não parou. Claro. Ela tinha perdido tudo ali. E o mundo continuou funcionando, carros andando, pessoas fazendo suas atividades normais. O mundo dela parou. O mundo dela parou. E nesse momento, ela não sabia como que eu vou conduzir a vida daqui para frente. O que eu vou fazer? É isso aí. E é nesse sentido que a gente tenta ajudar as pessoas. Passar por uma perda é inevitável. Claro. Em algum momento isso vai acontecer. E vai doer de toda forma, mas não precisa ser tão difícil. A pessoa pode estar do lado de alguém que vai pegar na mão dela e ajudar a passar por esse labirinto, por esse desconhecido, que é o luto, que é a perda. E é interessante você falar nisso, porque eu vejo assim, as empresas do segmento perceberam isso de alguma forma, de que o acolhimento é um item importante, é uma essência desse segmento. Né? Porque antes as pessoas passavam por isso, cada um com as suas dores, mas você poder ser acolhido nesse momento, né? Isso faz uma enorme diferença para as pessoas. Total, né? O processo de luto parece que também é diferente para essas pessoas que tiveram essa experiência. Que eu tenho percebido muito, e aí você me corrija se eu estiver falando uma enorme besteira, mas esse processo do próprio acolhimento passa também por homenagear aquele ente querido. Né? Então é uma forma de a gente falar que aquela história foi importante, de alguma forma. Né? Não é simplesmente que aquele ciclo está se encerrando. Não, o ciclo está se encerrando, aquela pessoa tem uma história, ela foi importante, né? E eu acho que isso as empresas têm percebido, esse movimento, o quanto isso tem feito a diferença. E assim, a gente, quanto empresa, quanto colaboradores, quanto profissionais desse setor, a gente tem que entender que a gente sempre está cuidando de alguém que foi o amor da vida de outra pessoa. Não é o seu Antônio, é meu pai. Não é a Joana, é minha mãe. Então, a gente cuida de pessoas que são amadas por outras pessoas, por histórias de vidas que são importantes. E você trouxe até um ponto importante, porque a experiência que eu tive era falecido. Não é o falecido, é a minha mãe, é a sua mãe. É o pai de alguém. Quem te colocou no mundo, é quem te deu o seu nome, quem preparou. É tão interessante isso que, muito antes de você nascer, sua mãe provavelmente já tinha seu nome, já sabia o nome que você teria antes mesmo de você vir no mundo, já tinha seu quartinho pronto, seu bercinho pronto, sem nem saber se você de fato ia chegar, já tinha tudo preparado. Cuidou de você antes mesmo de você existir. Como é que eu vou chamar de falecida? Isso mesmo. Alguém que cuidou de mim em todos os momentos da minha vida? Então, a gente tem que ter esse cuidado para tratar da pessoa nesse momento. É um momento que a pessoa vai estar insegura, vai estar com medo, vai estar se sentindo sozinha numa multidão de gente. E sem saber nem o que fazer, né? Sem saber nem o que fazer. É o desconhecido É o totalmente. desconhecido. É isso aí. É um vale de escuridão. E que nesse momento, nós como profissionais, como empresas do setor, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Não tem como repetir. Não tem como você ir 2 vezes no funeral da mesma pessoa. Você vai, às vezes, no casamento para a pessoa 2 vezes. Mas no funeral não tem como. É um momento único, é um momento marcante. É um momento Não tem que, volta. de fato, Tudo que você fizer ali, não tem é volta. isso aí. Não tem volta. É um momento que, de fato, a pessoa precisa de atenção, de carinho, de acolhimento, de segurança. E eu acho que isso que é importante. Nós, quanto empresas, quanto profissionais, se atentar a isso, né? Alexandre, foi um prazer falar contigo. Imagina, o prazer todo meu. Foi enriquecedor. Eu acho que o trabalho que você faz de alguma forma, de catequizar as pessoas, né, falar sobre isso é importante. A gente não precisa ter medo de falar disso. O fato de eu falar disso
não quer dizer que não eu tô... vai trazer. Exatamente, né? Então, poder falar desse assunto é importante, tratar isso de uma forma natural. As pessoas precisam planejar esse momento. Né? A gente nasce e a gente morre. Né? E você tocou um ponto-chave que eu acho que é importante, quer dizer, durante o nascimento a gente faz todo um preparativo. Sem nem saber. Claro. Né? E esse a gente sabe que vai acontecer. A gente só não sabe quando. Você não sabe quando. Né? Mas vai acontecer. Vai acontecer. Né? E eu acho que você fazendo esse seu trabalho de levar informação, eu acho que é extremamente crucial. Quem quiser, quem não te segue, que quer te seguir, como que faz? Qual que é o teu Instagram? Meu Instagram é super fácil, @jazigoperpétuo. Pronto. Então, pessoal, Legal. sugiro que siga. Ele traz sempre assuntos sobre a questão do luto de uma forma natural, de uma forma direta, de uma forma honesta, né? Então, eu acho que quem ainda não segue, comece a seguir o Alexandre aí no projeto dele. Tá há 5 anos falando disso, quer dizer, não tá de agora, já tá aí numa jornada aí, tá bom? Então, Alexandre... Sempre aprendendo. Puxa, foi um prazer de novo. Imagina, o prazer tá todo bom? meu. Obrigado. Obrigado demais, Boa tá? feira. Valeu, e vamos lá. todos. Gente, até o nosso próximo Pod Guarda, agora num formato diferente, que a gente está fazendo aqui direto de Salvador.